na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4, versículo 30 a 32. Efésios 4, versículo 30 até o verso 32. Assim diz a palavra do Senhor. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Na leitura que acabamos de fazer, irmãos, temos como nosso tema nossa atitude para com Deus. Quero, neste momento, convidar a igreja, nossos visitantes, a compreender a importância da trajetória da nossa vida cristã, depois daquele grande e glorioso dia que o Senhor nos alcançou com seu amor eterno. Ou seja, nós vivíamos nas densas trevas do pecado, mas um dia o Senhor foi até você, como foi até mim, e iluminou os nossos corações, colocando em nós o presente da vida eterna. Doravante, então, nós deixamos de ser filhos da ira ou filhos do pecado para ser filho da luz, filho do nosso Deus Altíssimo. Irmãos, quando nós compreendemos esta verdade, o cristão realmente que crê no Senhor Jesus, ele é automaticamente selado com o Espírito Santo. A palavra de Deus deixa muito claro que com a partida do Senhor para a eternidade, depois de cumprir a obra da redenção, ele veio para dizer que o Espírito Santo, o Consolador, veio para selar o coração de todo aquele que nele crê, nas palavras do Senhor. Quando nós lemos no capítulo 1, por exemplo, de Efésios, logo nos primeiros versículos, nós encontramos a ação da Trindade, do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E no verso 13 diz que nós fomos ali selados pelo Espírito da promessa, ou Espírito Santo. Agora, irmãos, diante de tudo isso, que é uma realidade, uma verdade, para aqueles que foram salvos em Cristo Jesus, precisamos estar um pouco mais atento na questão da nossa atitude para com Deus, ou com a nossa trajetória da vida cristã. Como estão acontecendo as coisas ao nosso redor? Como é que as coisas estão acontecendo ao nosso redor? Basta nós olharmos um pouco na mídia, as notícias, ou então algum jornal ou alguma leitura, ficamos perplexos diante das coisas mais absurdas que está acontecendo no Brasil e no mundo. As pessoas estão mergulhando no pecado. As pessoas estão se entregando de forma desenfreada para tudo aquilo que agrada o pai da mentira, a quem o próprio Senhor Jesus citou aos seus fariseus em João 8:44. O pai da mentira é que vocês estão seguindo, que é o diabo. E essa situação é muito clara diante de nós, e como alerta para a nossa vida cristã, encontramos no Novo Testamento vários momentos, palavra do Senhor Jesus, palavra inspirada por nosso Deus, dando alguns apóstolos para escrever, para alertar
a vida do crente. Há, por exemplo, então, nessa caminhada da nossa vida cristã, uma grande guerra, uma grande batalha, uma grande luta que nós enfrentamos no dia a dia. Paulo, quando escreve aos crentes da Galácia, aos Gálatas, capítulo 5, ele vai mostrar ali no verso 19 a 21, as listas daquilo que afronta a santidade de Deus. Isso é terrível. Deus mostra que isto não agrada o Deus santo e tremendo. Deus fica irado com aqueles que se manifestam dizendo que é do Senhor, que crê no Senhor, afirma que é do Senhor, mas que vive na prática conforme está ali registrado. Isso não pode acontecer com os verdadeiros crentes. Haja visto que o apóstolo Paulo vai escrever em Efésios, no capítulo 5, no verso 3 a 6, também o fruto, ou melhor, as obras da carne, ou as obras das trevas. Isso também é terrível. Paulo alertou os crentes da Galácia, agora os crentes de Efésio, chamando que, olha, o cuidado que o crente precisa ter para com Deus. Qual é a nossa atitude com Deus, com o nosso Deus? Então, diante disto, nós precisamos de olhar para o que Deus ensina e tomarmos a coragem, irmãos, de sermos cada dia que vai acontecendo na nossa caminhada da vida cristã, enchemos de fato do Espírito Santo de Deus. Se não for assim, irmãos, nós cometemos também grande tristeza para o nosso Deus. E chama a atenção, irmãos, que esta epístola, ela enfatiza que deve haver a unidade da igreja, a igreja deve edificar na palavra de Deus, e esta é a mensagem que Paulo aponta para a igreja de Éfeso, mostrando que a igreja é de Cristo, e o cabeça da igreja é Cristo Jesus. Diante disso, nós temos duas grandes essências da doutrina desta carta. A primeira, o que Deus fez por nós. O que é que Deus fez por nós? E ele então vai mostrar nos seus 3 primeiros capítulos toda a obra da redenção, tudo aquilo que Deus fez em Cristo Jesus e depois, a partir de Cristo, a presença do Espírito Santo de Deus. Mas o capítulo 4, 6 vai então dizer o que podemos fazer por Deus. Agora, o que a igreja, na forma prática, deve fazer para com Deus? Se Ele nos deu o presente da vida eterna, Ele nos chamou para vivermos este presente da vida eterna, testemunhando o nome bendito do Salvador. Portanto, qual é a mensagem para vivermos nessa intensidade da vida cristã? O verso do capítulo 5, verso 18, diz assim: e não vos embriagueis com vinho, no que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Então, a presença do Espírito Santo, ele de fato habita no coração daqueles que foi comprado com o precioso sangue de Jesus. O apóstolo Paulo, na sua primeira carta, no capítulo 6 aos Coríntios, diz que nós somos o santuário de Deus e o Espírito Santo de Deus habita neste santuário, que é o nosso templo e as nossas vidas. Diante disso, irmãos, nós temos que ter cuidado no dia a dia da nossa vida cristã, né? A nossa vitória, o nosso sucesso como cristão depende da nossa vida de plenitude no Espírito Santo de Deus. Nós estamos vivendo, irmãos, um momento muito triste na história da igreja brasileira. Quantas pessoas se levantam e dizem que serve ao Senhor, que foi comprado com o precioso sangue de Jesus, mas na forma prática do dia a dia toma ações, atitudes que não agrada a Deus, que não faz parte daqueles que foram comprados com o precioso sangue. E isso não pode acontecer conosco, como a igreja do Senhor Jesus, que se reúne neste lugar.
nós precisamos mostrar a nossa diferença, a nossa vida comprometida, verdadeira com esse Deus e Salvador. Precisamos ser mais atentos, irmãos, quanto ao que pensamos, vemos, dizemos e fazemos. Nós precisamos ter todo esse cuidado para que nós não tropecemos na nossa caminhada da vida cristã, que nós não venhamos a entristecer a ação do Espírito Santo de forma plena na nossa vida. Nós precisamos, como diz a palavra de Deus lá em Colossenses, fazer ou anular a natureza terrena. Diante disso, quais são os desafios que Deus espera da minha vida, da sua vida, da família da fé, da caminhada dessa igreja, que ao longo dos seus anos tem escrito a sua história? Então, nós temos aqui 3 grandes desafios da nossa atitude para com Deus. A primeira atitude é: pertencemos somente a Deus. Verso 30 diz que a garantia da nossa redenção foi completa em Cristo Jesus. E essa obra completa foi selada com o Espírito Santo. Diz o verso 3 que nós fomos selados para o dia da redenção, para aquele grande e glorioso dia da volta gloriosa de Cristo Jesus, a quem nós usamos a palavra Maranata, né? Ora, vem, Senhor Jesus. Nós queremos esse grande dia seja real, verdadeiro. Se nós não alcançarmos este dia, Deus pode nos conduzir à sua eternidade. Outros terão um privilégio, no tempo devido de Deus, ver descortinar o céu e o Senhor vir buscar a sua noiva, a sua igreja. Nós fomos, então, chamados para pertencermos somente a Deus. O profeta Isaías diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. Nós cantamos um cântico que diz que nós viemos para louvar, nós viemos para buscar, nós viemos aqui para exaltar. Ou seja, a glória é devida tão somente a Deus. Então, na nossa vida, no nosso dia a dia, nas nossas ocupações doméstica, familiar, profissional, acadêmica, nós precisamos entender que nós somos luz diante deste mundo. É um preço alto que nós precisamos pagar, mas pagar com muita alegria, porque algo precioso o mundo não tem, mas nós temos, que é o presente da vida eterna. Você, como cristão, pode entristecer o Espírito Santo? Sim, irmãos. Infelizmente, muitos que professam ou professaram a fé têm entristecido o Espírito Santo de Deus. Tem trazido tristeza ao coração do Pai Celestial, do nosso Deus, da pessoa da Trindade, porque muitas coisas que nós não devíamos fazer e fazemos. E às vezes nós, em contribuir para o bem da igreja, do corpo de Cristo, muitas vezes nós fazemos para não trazer paz à igreja. Nós semeamos contenda, nós semeamos partidarismo, nós semeamos divisões, para que a igreja não possa fluir e crescer. Nós precisamos ter cuidado, irmãos, como igreja, naquilo que, como eu disse, daquilo que nós pensamos, ou vemos, ou dizemos. E tudo isso eu preciso entender que, na minha forma prática como cristão, edifica o meu próximo, abençoa o meu próximo, traz unidade para a igreja, traz edificação para o povo de Deus. Paulo vai dizer aqui no capítulo 5, diz assim, obras da carne, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrice, coisas essas é inconveniente, antes, pelo contrário, coisas que promovem o quê? Ações de graça. A igreja de Cristo, ela tem que ter alegria, domingo após domingo, se reunir
para este grande momento de louvor, de adoração, de exaltação e transmitir na comunhão dos santos que o Espírito Santo de Deus habita no nosso meio e reina sobre nós como igreja do Senhor. Meus irmãos, pelo pecado e pela oposição ao seu domínio em nossa vida, muitas vezes os pensamentos e ações são tristes ou traz consequências dolorosas para a igreja e para o corpo, enfim, para a obra do Senhor. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, ele vai chamar a igreja para uma palavra de atenção. Depois de ele ensinar doutrinariamente aquela igreja, vai levar a igreja na prática. E ele mostra nessa palavra, no verso 8, dizendo o seguinte: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito, se é que nós andemos pelo Espírito, mortificardes os feitos do corpo, então certamente vivereis. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Mas o apóstolo Paulo ainda diz, Romanos, no capítulo 14, ele diz o seguinte, no verso de número 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então, irmãos, nós como igreja, nós temos que tomar cuidado da nossa atitude com Deus. E essa nossa atitude com Deus é que nós pertencemos somente a Deus e nós não queremos dividir esta comunhão, esta alegria, essa ação de Deus na nossa vida com ninguém, a não ser com Deus. Mas como nós podemos fazer isso? No verso de número 31, nós temos a segunda aplicação. Diz o verso 31, longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda a malícia. O que Paulo está dizendo para o pastor Timóteo ensinar a igreja? Ele está dizendo assim, diga à igreja, fazer morrer toda a natureza terrena. A natureza terrena não pode estar vivendo, passeando, festejando no seio da igreja. Isso é terrível. A igreja de Cristo comprada, ela tem que ter a ação da bondade, da misericórdia, do amor de Deus, do fruto do Espírito. Nós não podemos ter outra coisa a não ser isto. A igreja se reúne para a exaltação, a igreja se reúne para reconhecer que toda a honra, toda a glória é do nosso Deus. Mas está aí uma lista que Paulo aponta no verso 31, onde muitas vezes nós deixamos que o Espírito Santo não atue plenamente, o pecado começa a fazer morada, começa a fazer parte do contexto deste ou daquele coração, o seu coração começa a ficar amargurado, começa a caminhar aquele ressentimento tão profundo que vira cólera, ira, trazendo consequências trágicas para a igreja, mas quem sofre é o próprio adorador. O reverendo Hernandes Dias Lopes diz que um dos grandes pecados da igreja é que o crente toma o veneno para si mesmo, para morrer lentamente. O que ele quer dizer é que nós muitas vezes sabemos que aquilo não agrada a Deus, aquilo entristece o coração de Deus, mas sustenta aquele veneno na sua vida, porque não abre mão disso de hipótese alguma. Como é que Deus pode abençoar? Não, irmãos. A vida antiga é fruto de um coração hostil, um coração que segue os seus próprios sentimentos, os seus próprios desejos, progredindo cada vez mais para o pecado, para a podridão. Agora, aqueles que são do Espírito, ele produz aquilo que engrandece, glorifica a Deus e
traz paz, traz alegria, traz comunhão para a família da fé. Em Efésios 5, verso 8, diz assim: pois outrora eres trevas, porém agora sois luz do Senhor. Andai como filhos da luz. Então, irmãos, nós não podemos permitir que a amargura crie raízes profundas no nosso coração. Ela pode até chegar ao nosso coração, nós podemos até ficar triste por isso, por aquilo, mas isso tem que passar, isso não pode criar profundidade no nosso coração, porque quando isso vai aprofundando, a cólera vai trazendo indignação ao nosso coração, aquilo não passa, então aquilo vai indo para a ira, e aí nós temos a expressão de gritar, de blasfemar, de fazer coisas que não edificam o corpo de Cristo. Hebreus, o escritor aos Hebreus, diz que quando não há essa libertação, essa transformação genuína do eleito de Deus, de viver no Espírito e andar no Espírito, o escritor aos Hebreus, no capítulo 12, verso 15, diz assim: atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Então nós temos que tomar cuidado para que isso não brote em nós e prejudiquemos o nosso irmãozinho na fé, em vez de nós trazermos ele para a presença gloriosa de Cristo Jesus. Meus irmãos, nós muitas vezes ficamos tristes de ver certas situações. Eu quero dar um exemplo aqui. Algum tempo atrás, alguns anos, aconteceu um tribunal. Esse tribunal estava trazendo a disciplina de um pastor. E um determinado pastor que estava com o processo desse tribunal, ele decidiu que tinha que expulsar, no seu relatório, o pastor que estava sendo disciplinado. Esse era o pedido dele para o tribunal. Houve conversas no tribunal e chegou à conclusão que não seria tão necessário essa expulsão desse ministro da IPB. O que precisava era de uma disciplina, que a disciplina fosse aplicada, mas não com esta conotação de expulsão. E ele ficou triste, ficou com o coração fechado, não gostou da decisão das pessoas que ali fizeram os devidos comentários. A ação veio, o voto aconteceu, e ele foi apenas disciplinado e não despojado ou expulso da igreja. Passado alguns anos depois, este pastor, que é relator, caiu na mesma cilada. E aí ele veio pedindo misericórdia. Aí ele veio pedir perdão. Ele veio pedir para que o concílio tivesse misericórdia, que não expulsasse ele do quadro de pastores. Às vezes é assim, irmãos. Muitas vezes, nós estamos dispostos a exigir uma sentença de morte de A, B e C, quando nós somos pecadores e precisamos da graça de Deus e temos que cuidar da nossa vida espiritual, porque não sabemos o que pode acontecer no dia de amanhã. Deus nos livre de qualquer situação como essa. Mas para isso, nós precisamos estar cheios do Espírito. E cheio do Espírito é pertencer tão somente a Cristo e fazer morrer toda a natureza terrena. E quando isso acontece, irmãos, quando isso de fato é real e verdadeiro na nossa vida cristã, o apóstolo Paulo vai nos levar à terceira aplicação para com a nossa atitude para com Deus. E a terceira é: nova vida nos leva ao bem do próximo.
É isso que Jesus ensinou em toda a sua Bíblia, em todas as Sagradas Escrituras. Em um momento algum, o Senhor Jesus ensinou a igreja para levantar-se contra os eleitos de Deus. A igreja foi chamada para ser opositor àquilo que não agrada a Deus, mas naqueles que foram chamados, escolhidos e pertencem à igreja do Senhor, precisa viver esta nova vida, demonstrando de forma prática ao nosso próximo. E o verso 32 diz exatamente isso. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Benignos para com o nosso próximo. O Senhor Jesus, quando em sua missão, em sua viagem com seus discípulos, ensinou seus discípulos e a multidão como a igreja deve ser benigno para com o nosso próximo. E ele diz na sua palavra do Senhor Jesus, com relação do amor ao próximo. Diz assim: amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordioso, como também misericordioso é o vosso Pai Celestial. Irmãos, se Deus tem usado de misericórdia para conosco, por que nós não sermos benignos para com aqueles que estão ao nosso redor e que precisa da destra do nosso amor, da nossa companhia? Não significa concordar, abraçar, aceitar o que está errado. Nós dizemos a verdade, aquilo que precisa ser corrigido, ser ajustado diante de Deus, mas mostrando esse lado de sermos benignos. Compassivo. Certa vez Moisés estava no Monte Sinai. Lá no contato com Deus, ele recebeu as 2 tábuas da lei. Ele desce e volta. O que ele encontra lá no arraial do povo? O povo adorando um bezerro de ouro. Moisés fica irado. E na sua ira atira as 2 pedras e ali há uma morte de uma multidão de pessoas porque afrontaram o Deus Santo e vivo e verdadeiro. Mas Deus manda Moisés preparar 2 tábuas e vai até o Sinai para Moisés escrever novamente os mandamentos de Deus. E diz a palavra de Deus que quando Moisés está escrevendo, diz a Sagrada Escritura que Moisés vai expressar esta palavra diante do nosso Deus. Diz Moisés as seguintes palavras ao Deus de Israel: e passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente, longânimo e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações e que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente ou culpado, visita a iniquidade dos seus pais e filhos, nos filhos dos filhos, até a 3ª geração. Imediatamente, curvando-se Moisés diante de Deus, prostrou-se em terra e adorou ao Senhor. E disse: este povo é de dura cerviz, perdoa a nossa iniquidade, o nosso pecado, e toma-nos por tua herança. Deus nunca deixou de amar Israel. Deus nunca deixou de amar a sua igreja. Deus nunca deixou de amar o seu povo. Mas o Senhor precisa, muitas vezes, usar a disciplina. Mas usar a disciplina mostrando o lado benigno, compassivo, que é diante do nosso Deus. Mas ele leva a um outro ato no verso 32. Perdoando-vos
uns aos outros, perdoando uns aos outros, como Deus em Cristo vos perdoou. Nós temos, irmãos, no discipulado, uma pergunta muito interessante, que nós precisamos trazer isso para a igreja. Imagina aqui algum irmão que tem muita idade, mas não vou citar a idade desse irmão, vou citar a minha idade, 70 anos. Imagine que eu apenas peco 3 pecados por dia, só 3. Tem dia que eu fico até santo, não peco nenhum, misericórdia. Mentiroso, está no primeiro texto lá de 1 João. Mas vamos lá, 3 pecados por dia, vezes 30 dias, são 90 pecados. 90 vezes 12, 1.000 e pouco. Dá para fazer um arredondamento de pecado? Vamos fazer então, né? Uma negociação. 1.000 pecados por ano. 70 anos, 70.000 pecados. Onde que eu devo parar? No inferno. 70.000 pecados. Mas Deus olhou para a minha vida, olhou para a sua vida e o perdoou. Perdoou em Cristo Jesus. O sangue de Cristo nos purificou de todo o pecado. E a palavra de Deus é muito clara que a obra de Deus é uma obra completa. Não é parcial. Não é circunstancial. Lá na cruz ele está tudo consumado. Ou seja, desde a minha vida até o encontro com o Senhor perdoou os meus pecados. Então, irmãos, nós não podemos perdoar o nosso próximo, nós não podemos ter o olhar de misericórdia, nós não podemos olhar para os nossos irmãos e dizer assim: você realmente me machucou, você me trouxe amargura no meu coração, mas eu não quero fazer isso aqui crescer e transformar uma árvore profunda de raiva, de ódio, de rancor e de ira. Perdoa. Certa vez, seus discípulos, chegando até Jesus, falaram: Senhor, eu gostaria muito que o Senhor dissesse para nós. Pedro, com seus disse assim: como é que a gente faz para perdoar? Pedro já tinha visto isso lá no Velho Testamento, que perdoaria até 7 vezes. Depois disso, não perdoa mais. Mata se for preciso. E vem Pedro e diz: o que nós devemos fazer? Jesus responde aos seus discípulos. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7. Porque ele tinha visto isso lá no Velho Testamento. Só até 7. E Jesus responde: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. O que o Senhor está dizendo é que a minha vida, a sua vida, é sempre uma vida de perdoar uns aos outros em Cristo Jesus. Você já viu isso acontecer? E recentemente tem acontecido. Irmãos ficam anos sem falar, se odeiam, não conversa, não quer contato. Recebe a notícia: fulano de tal faleceu, aí começa a chorar. Eu devia ter pedido perdão, eu tinha pedido misericórdia, agora aí vai para o caixão e pede misericórdia para um homem que está morto. Quer dizer, passa meses, anos, com o coração endurecido, fechado, trancado. Agora, na hora da morte, se quebranta e pede perdão. Quer pedir perdão. Já fui em 2 velórios recentemente, que eu saí triste, porque na morte do pai, os filhos estavam inimigos uns dos outros. E um disse: se ele entrar, eu saio. Na morte do pai. Quer dizer, e se ele entra, eu tenho que sair, porque eu não quero ficar perto dele. Do mesmo sangue. O sangue de Jesus, irmãos, nos purifica de todo o pecado. Isso é verdade? Se é isso que nós confessamos, se é isso que nós declaramos diante de Deus,
nós não podemos carregar para a nossa vida, por longo tempo da nossa vida, sentimentos facciosos ou de outras coisas que entristecem o coração de Deus. Quando meditamos, irmãos, na bondade de Deus, na sua compaixão para conosco, compreenderemos, sem dúvida, o perdão de Deus que alcançou a nossa vida em Cristo Jesus. Qual é a nossa atitude para com Deus? Pertencemos tão somente ao nosso Deus. Façamos morrer toda a natureza pecaminosa e aprendemos a amar e a perdoar em Cristo Jesus uns aos outros. E assim a igreja de Cristo será a noiva ataviada, preparada, sem mácula, para aquele grande e glorioso dia da volta do Senhor Jesus. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Nós vamos louvar a Deus. Gostaria de cantar